Quarto de Guerra, capítulo 1. Dona Clara era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e pele escura. Ela deu um suspiro de alívio ao parar no estacionamento do cemitério, como se o simples fato de apertar o freio fosse uma resposta à oração. Arrastou os pés entre as lápides resolutamente, meneando a cabeça em atitude de reconhecimento ao passar por nomes familiares. Estava se tornando difícil associar os rostos aos nomes. Seu ritmo era firme e cada passo a levava mais perto de seu destino, uma lápide na qual se lia Williams. Quando chegou até ela, ficou de pé e deixou que o cheiro fresco da terra a envolvesse. A sensação era de chuva. Você sempre amou a chuva, não é, Léo? Ela fez a pergunta em voz alta. Sim, é verdade. Você amava a chuva. Nesses momentos sagrados da vida de Clara Williams, ela sabia que não podia realmente conversar com seu marido. Ela sabia onde a alma dele estava. E não era sobre a terra verde debaixo dela. Ainda assim, aquela prática clareava sua mente e a conectava ao passado de uma maneira que nada mais conseguia fazer. Ela podia olhar os retratos de Léo vestido com seu uniforme militar, além de algumas fotografias desgastadas que ele trouxe consigo ao retornar do Vietnã, e que a faziam sentir-se mais próxima, mas não havia nada como a sensação de passar a sua mão pela pedra esculpida, sentir o nome gravado e ajustar a pequena bandeira sobre seu túmulo. Sempre tinha de haver uma bandeira ali. Clara não tinha noção alguma de combates militares, a não ser por aquelas fotografias que seu marido guardava. Ela não conseguia assistir a filmes de guerra, principalmente os documentários com as sequências trêmulas de homens em combate. O napalm caindo sobre as tropas e o ricochetear das M16 contra os ombros nus. Ela mudava o mais rápido possível de canal, saindo da estação que transmitia essas coisas. Era algo que atingia até a alma. Mas Clara conhecia outro conflito. Ele era travado todos os dias nos 6 bilhões de campos de batalha, que são os corações humanos. Ela conhecia o suficiente sobre a guerra para entender que, escondida em algum lugar, protegida do ataque de tiros e bombas, alguém havia desenvolvido uma estratégia. Ela imaginava seu marido olhando os mapas e coordenadas. Suados, cansados e assustados, ele e seus homens analisavam as ações do inimigo e mobilizavam recursos para deter seu avanço. Nos anos após a morte dele, Dona Clara ouvira histórias de sua bravura e sacrifício por seus homens. Precisamos de homens com coragem de aço hoje, Léo dizia. Homens como você, com uma coragem de aço e um coração de ouro. Mas o coração de Léo havia parado de funcionar cedo e havia deixado sozinha com um filho de 12 anos, de 10 anos. A morte dele havia sido repentina. Ela não estava preparada para isso. Na casa dos 30 anos, ela pensava que tinha muito tempo e que a vida duraria para sempre. Mas não foi assim. A vida tinha sua própria estratégia e o tempo havia feito um corte em seu coração, como um rio cortando a terra. Clara ajoelhou-se cuidadosamente junto ao túmulo e arrancou algumas ervas daninhas, pensando em um dia 40 anos antes, quando ela estava de pé naquele mesmo lugar com seu único filho. Eu gostaria que você pudesse ver o Clyde, disse ela. Ele está tão parecido com você, Léo. Ele fala como você.
e tem o seu jeito em muitas coisas. A maneira como ele ri, meio baixo e com facilidade. Gostaria que você pudesse ver o homem que ele se tornou. 40 anos antes ela estivera ali com Clyde, olhando para as mesmas lápides que cobriam a paisagem e os entes queridos. Por que as pessoas têm que morrer, mamãe? Ele perguntara na ocasião. E ela respondeu depressa demais. Disse a ele que a morte vem para todos. E citou uma passagem da Bíblia que diz que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, de repente, ela percebeu que ele não estava em busca de teologia, mas de outra coisa totalmente diferente. Ela ajoelhou-se naquele mesmo lugar e disse a ele a coisa mais verdadeira que sabia. Não sei por que as pessoas têm de morrer, filho, mas creio que a morte foi o que Deus queria. Mas, sem dúvida, ela fazia parte do plano de alguém. Creio que Deus é grande o bastante e poderoso e bastante para usá-la. Há mais coisas acontecendo aqui do que os nossos olhos podem ver. Clyde então olhou nos olhos dela com lágrimas nos olhos. Ela o abraçou e chorou com ele. E quanto mais perguntas ele fazia, mais forte ela o abraçava. As palavras subiam bem alto acima das árvores e foram levadas pelo vento. Ela ainda podia sentir o abraço dele junto ao túmulo. Nunca pensei que eu envelheceria, disse ela ao marido e olhou para a pele enrugada das suas mãos envelhecidas. Tentei seguir em frente e simplesmente viver a vida. E agora, 4 décadas se passaram como um vento forte. Tentei aprender as lições que Deus me ensinou. Ela se levantou, sacudiu a grama de seus joelhos. Sinto muito, Léo. Eu gostaria de voltar e tentar de novo. Gostaria de ter outra chance. Mas está tudo bem agora. Você pode descansar. Eu o verei em breve. Espero. Ela ficou ali por alguns instantes, com as lembranças inundando sua mente. Depois fez a longa caminhada até o carro e ouviu vozes à distância. Um casal discutia a cerca de 30 metros de distância. Clara não conseguia ouvir as palavras. Não sabia dizer sobre o que era a discussão, mas teve vontade de sacudi-los e apontar para os túmulos e dizer-lhes que eles estavam lutando a batalha errada. Dizer que eles deveriam ver o verdadeiro inimigo, que as vitórias não acontecem por acaso, e elas acontecem com estratégia, mobilização e recursos. O casal entrou no carro e partiu. E Clara se arrastou até o seu e entrou de repente, sentindo-se sem fôlego. Se eu soubesse que não é verdade, acreditaria que este cemitério está ficando maior a cada vez que venho aqui. Ela balbuciou consigo mesma. Ela podia ouvir Léo rir, aquele eco doce e ao mesmo tempo amargo, ressoando através dos anos.